Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, hoje só comigo, André Afonso Monteiro, Maria de Fátima Miranda e o Eduardo Araújo. Hoje, infelizmente, não estarão aqui comigo, mas a gente está aqui ajustando as nossas agendas para a gente conseguir gravar juntos e trazer mais uma alegria aí para vocês, amigos ouvintes internautas, e para nós também, que é sempre um prazer, uma alegria muito grande fazer esse estudo com Maria de Fátima Miranda e com Eduardo Araújo. Nós vamos retomar o nosso estudo aqui a partir do item 28. Miranda e Eduardo já trabalharam aqui o 26 e o 27, onde nós vemos nesses itens que Kardec traz o esclarecimento quanto às informações que Jesus trouxe de forma direta, dizendo que ele não poderia trazer tudo, revelar tudo, e não poderia também, porque não teria condições, naquela época não teria condições de compreender essas verdades, mas que ele enviaria um Consolador que restabeleceria todas as coisas e traria também coisas novas. E Kardec até diz, que é muito interessante, que Jesus já havia profetizado que precisaria restabelecer algo. Ou seja, só se ele finaliza, está no item 26, dizendo que só se restabelece aquilo que foi desfeito. E no item 27, Kardec ele dá uma importante lembrança para nós, dizendo que Jesus prometeu um Consolador, é o Consolador prometido, e que nós talvez não tenhamos dado prestado essa atenção a esse fato, um Consolador, aquilo que realmente vai consolar as nossas dores e as nossas dificuldades. Então ele foi profético nisso também, sabendo que o Espiritismo ele ia nos consolar, porque ele ia nos apresentar. Ele nos apresenta o mundo espiritual e nos informa que, isso de uma forma mais direta, nos apresenta. Outras religiões também apresentaram, mas nenhuma, talvez, com tanta profundidade como o Espiritismo, e isso nos apresentando que a morte não é o fim, e ela apenas encerra a vida física, a vida orgânica. Agora aqui no item 28, Kardec diz o seguinte: se o Cristo não pôde desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que só poderiam adquirir com o tempo, e sem o qual eles não poderiam compreendê-lo. Ainda hoje, agora encerrando aqui, fazendo uma pequena parada já nessa primeira frase, aqui no item 28, vejam que Kardec, ele apresenta para nós um primeiro detalhe em que Jesus ele não pôde apresentar para nós tudo aquilo que era necessário à época. Ou seja, por que ele já não apresentou para nós, quando ele veio pessoalmente, por que ele já não falou da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito? Por que será que ele não fez isso? E aí nós precisamos entender a pedagogia do mestre e até fazendo uma analogia, associando isso com a forma como da alfabetização, do estudo aqui humano material das nossas crianças. Vejam que as crianças elas vão sendo preparadas, ingressam ali muitas vezes na creche, depois no maternal, no pré-1, no pré-2, na pré-alfabetização, e elas vão sendo preparadas paulatinamente para agregar o conhecimento.
Vamos imaginar que já chegasse um professor de universidade para uma criança ali na creche ou no maternal e começasse a falar de matérias que são inerentes, que a gente vai aprender lá na universidade, lá no ensino superior. Não haveria a menor condição disso. Por quê? Porque nós já percebemos que a criança, que aquela pessoa, aquele ser naquele corpo físico, não possui capacidade não tem ainda os órgãos desenvolvidos na possibilidade de compreender algo mais complexo, mais difícil. Existem, obviamente, os supergênios, aquelas crianças superdotadas, que já com 7, 8 anos estão ensinando, na verdade, ali muitas vezes, não estão nem mais aprendendo nada, mas aí já adquiriram esse conhecimento em outra existência, já são espíritos mais maduros. Mas, via de regra, o ensino ele vai sendo introduzido paulatinamente à medida que a própria criança, o próprio ser humano, ele vai desenvolvendo maturidade e condição intelectual, capacidade intelectual para assimilar e compreender aquele estudo. Então é por isso que Jesus, da mesma forma como nós fazemos com as crianças, que a sociedade estabelece um cronograma de estudo, uma grade curricular para apresentar. Você vê que em cada série, em cada ano, a gente vai estudando bases, fundamentos, princípios, para depois desenvolvermos um estudo mais complexo, mais aprofundado. Aprendemos as contas mais simples para depois fazer as mais complexas. As expressões também no português, aprendemos de forma simples as palavras, as sílabas, para depois passarmos a compreensão, a interpretação gramatical, literatura, enfim. Então, tudo é feito de uma forma organizada e planejada para que aquela pessoa possa compreender e desenvolver o estudo, vá aprendendo. Da mesma forma, Jesus fez conosco. Ele foi apresentando aquilo que a nossa, digamos assim, o nosso estágio espiritual pudesse assimilar. Não só o nosso estágio espiritual, mas também a nossa capacidade intelectual à época. Então ele fez de uma maneira que esse estudo aqui, isso que eu estou apresentando, essas verdades, essa filosofia, essa forma de relação com Deus, ela está adequada ao estágio intelectual, moral, capacidade que vocês têm, o estágio espiritual também que vocês têm de assimilar essas verdades. Porque se ele começa a falar ali de reencarnação, de causa e efeito, realmente vai ficar muito complicado. E nós temos até um exemplo clássico disso, que é daquela famosa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um homem da lei, um doutor do templo, e ele ensinava no templo. Ele era um professor no templo da lei mosaica. E quando Jesus fala do nascer de novo, que até hoje as pessoas ainda vão dar um sentido a essa palavra figurado. Jesus estava falando nascer, mas não reencarnar. Até hoje, as pessoas ainda interpretam essa passagem não como a lei de reencarnação, mas vão dando um outro sentido figurado a essa passagem que não, para nós espíritas, não representa o verdadeiro sentido que Jesus queria dar. Quando Jesus fala, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. E Nicodemos pergunta, mas nascer de novo como assim? Como vai voltar para a barriga da mãe? É isso? E, na verdade, diz, Nicodemos, se você que é doutor da lei, eu te falo das coisas da terra, você não entende, que dirá das coisas do céu. Então, ali, ele pega uma pessoa que possuía a capacidade intelectual à época, era tido como um doutor, ou seja, um doutor da lei, uma pessoa que era estritamente conhecedora da lei mosaica na época, uma sumidade, digamos assim, uma referência, e aí, quando ele vai falar da reencarnação, ele não entende no primeiro momento. E aí o que ele diz? Ele fala assim, eu não posso, ali foi até um teste mesmo com o próprio Nicodemos. Ele falou assim, se o Nicodemos então não vai reencarnar, ele vai nascer
ele volta ao mundo, a algum local e reencarna num outro corpo. Se ele dá uma resposta assim, Jesus poderia até avançar alguma coisa com ele. Mas ali ele já sentiu que não daria para continuar. Então, e nós também podemos entender que, será que a doutrina espírita encerra todo o conhecimento das questões espirituais, ou tem mais coisas que nós precisamos compreender, além daquilo que a doutrina espírita trouxe? Será que ela encerra tudo? Será que o conhecimento é finito ou infinito? Então são essas questões que nós nos propomos para a gente também entender. Então, mas lógico, vamos focar naquilo que a gente já tem, que é a doutrina, que pessoas ainda têm dificuldade de compreensão, pessoas que ainda negam esses ensinamentos, mas que denota aí que ainda não estão na maturidade, seja intelectual ou espiritual, para essa compreensão, mas que vão em algum momento atingir esse estágio e a partir daí compreender essa relação com o mundo espiritual e principalmente com a o princípio, né? A base da imortalidade da alma. Então aqui no item 29 do capítulo 1 da obra Gênese, Fundamentos da Revelação Espírita, Kardec propõe aqui uma pergunta, né, no item 29. Mas quem ousa se atrever a interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias a não ser os teólogos? E nós vamos nos lembrar de um capítulo, não um capítulo, na verdade, a introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que ali Emmanuel diz que aquele livro ali, aquela coleção Pão Nosso, né? Coleção que traz o livro Pão Nosso, o livro Fonte Viva, o Vinha de Luz e o Caminho, Verdade e Vida também, em que ele traz pequenos recortes de passagens do Evangelho, passagens da Carta de Paulo também, versículos simples, isolados, e ele dá uma interpretação que é dele, ele mesmo diz assim, uma interpretação que eu estou dando. E diz que muitas vezes vai parecer até que essa interpretação que eu estou dando não tem nada a ver com o contexto todo da qual aquele versículo foi extraído. Vai parecer que eu estou falando de uma outra coisa, mas ele está pegando aquilo e ele diz, né, que os textos sagrados eles são como um colar de pérolas, que eles formam um conjunto e tem o seu... E tem aquela beleza, como se fosse o colar, né? O colar inteiro ele apresenta uma coisa, mas a pérola sozinha, ela também tem o seu brilho próprio, mas ela precisa estar ali no contexto, junto com as outras pérolas para formar aquele colar, que é uma beleza muito superior do que uma simples pérola sozinha. Mas ele diz que a pérola sozinha também tem o seu brilho próprio. E ele faz isso, o versículo é como se fosse se eu tirasse uma daquelas pérolas do colar e apresentasse ela sozinha com o seu brilho próprio. Então ele fala isso e diz também que a ninguém é dado a singular interpretação dos textos sagrados. Ou seja, o que ele está querendo dizer para isso? Que ninguém vai ter, digamos assim, o poder de dizer, ó, é isso, eu interpretei isso e é isso, pronto e acabou. Ou seja, vai vir já com cada um, quando for ler, é lógico que a gente vai ter uma ideia central, mas cada um vai ter a sua interpretação. E esse contexto e que foi o que Kardec fazia também no controle universal, cada um vai conversar, a gente vai propor um estudo em grupo para se chegar, digamos assim, ou não, né, a esse denominador comum. Mas a ninguém é dado dizer a verdade está comigo. Basicamente, é isso que o Emmanuel falava ali. E é o que Kardec propõe aqui. Com quem está essa verdade da interpretação dos textos sagrados? Continua ele, quem o ousa? A ciência, inicialmente, que não pede permissão a ninguém para divulgar as leis da natureza e que passa por cima dos erros e dos preconceitos, quem tem esse direito? Neste século, e aqui ele falava do século XIX,
ano 1800, da emancipação intelectual, aqui nesse caso aqui da obra Gênesis 1869, né, da emancipação intelectual e da liberdade de consciência e liberdade de consciência, o direito à verificação pertence a todas as pessoas e as escrituras não são mais uma arca santa ou arca da aliança, né, que era o cofre em que os hebreus guardavam as tábuas da lei feitas por Moisés. Era todo guarnecido, né? E aqui, nota da editora, né? Era todo guarnecido de lâminas de ouro e levado nas expedições militares como penhor de proteção divina. Então, a verdade ficava ali dentro, que os textos estavam ali, na qual, de volta aqui Kardec, né, ninguém ousava tocar com a ponta do dedo sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as luzes dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os da Igreja, eles, entretanto, ainda não eram esclarecidos o suficiente para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença na teoria dos antípodas. Teoria dos antípodas, habitantes de 2 pontos da Terra, diametralmente opostos. Teoria confirmada com a comprovação da esfericidade do nosso planeta. Então aqui Kardec relembra que a Igreja, durante muito tempo, com Copérnico perde a vida por conta disso. Galileu Galilei, ele na verdade, ele continua ali desenvolvendo, estudando a tese de Copérnico, que a Terra redonda e também que ela que dava volta em torno do céu, em torno do Sol, e isso, na verdade, foi considerado heresia. E Galileu Galilei teve que desmentir depois para não morrer. Ele teve que desmentir essa tese, porque a Igreja refutava veemente essa tese. E, em particular, os pais da Igreja, e eles, entretanto, não eram esclarecidos o suficiente para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença na teoria dos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não reprovaram energicamente a teoria dos períodos de formação da Terra. Os homens só puderam explicar as Escrituras com o auxílio do que sabiam das noções falsas e incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muita boa-fé enganaram-se sobre o significado de certas palavras e de certos fatos do Evangelho. Isso aqui é interessante e nós também temos que fazer uma autocrítica e uma autoanálise. Será que nós também, de boa fé, também muitas vezes não estamos nos enganando sobre o significado de certas palavras e de certos fatos da doutrina espírita? Será que também muitas vezes não pegamos de forma solta alguma passagem ou alguma pergunta, ou algum trecho do Evangelho, e damos uma interpretação de acordo com os nossos interesses? Muitas vezes interesses esses influenciados por ideologias, vãs filosofias que nós aprendemos no mundo material, e aí estamos querendo interpretar a doutrina espírita, dar um sentido à doutrina espírita de acordo com essas vãs filosofias que nós aprendemos. Então são questões que nós temos que observar, muitas vezes de boa fé, porque a doutrina espírita, os textos sagrados, eles são a base do nosso comportamento moral, do nosso comportamento, do nosso comportamento em relação ao nosso semelhante. Eles são a base. Então, qualquer outra filosofia, qualquer outro ensinamento, nova ideia, ela precisa estar em acordo com, a gente tem que pegar, a doutrina espírita nos fala isso, sobre aborto, sobre pena de morte, sobre amor ao próximo, ela nos fala isso aqui. Aí tem uma nova lei, ou uma nova ideia, um novo pensamento. Ele está em acordo com o que a doutrina espírita nos fala, nos apresenta? É isso que a gente tem que fazer essa observação, e não ao contrário, né? Pegar a doutrina, muitas vezes a gente faz o contrário. Pega o ensinamento da doutrina e vamos ver se
ela está em acordo com o que aquela vã filosofia nos apresenta. Então, continua aqui Kardec. Querendo a todo custo nele encontrar a confirmação de uma ideia pré-concebida, giraram sempre no mesmo círculo, sem renunciar ao seu ponto de vista. De tal modo que ali só viam o que queriam ver. Embora fossem teólogos eruditos, eles não poderiam compreender as causas que dependiam de leis que eles não conheciam. Mas quem será juiz das interpretações diferentes, muitas vezes contraditórias, dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso, os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis forem sendo descobertos, saberão separar a realidade das teorias utópicas. E aí ele diz a responsabilidade da ciência, a importância da ciência em comprovar ou não aqueles fatos que a teologia nos apresentou, que os textos sagrados nos apresentam. Teoria da formação da Terra, teoria do surgimento do corpo humano. O que a ciência confirma ou não sobre esses fatos? E ele continua: ora, a ciência revela algumas leis, o espiritismo revela outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, ela não poderia judiciosamente alegar as contradições da ciência, porquanto ela nem sempre está de acordo consigo mesmo. Então vejamos que o papel importante, a aliança da religião com a ciência, porque a ciência ela vai comprovar aqueles fatos efetivamente que ocorreram. A ciência ela vai atestar se aquelas afirmações ali que requerem uma comprovação, se elas realmente são passíveis ou não, como o próprio Kardec fez como cientista, como ele fez no estudo das mesas girantes, na reprodução dessa comunicabilidade com o mundo espiritual. E esses fatos todos comprovados de uma forma científica, ou seja, com um método. Ele entendeu, se o efeito é inteligente, uma mesa não pode dar uma resposta inteligente, não é uma resposta de alguma coisa, porque isso requer uma inteligência, uma capacidade mental. E o objeto, ele não possui vida própria. Ele não tem sensações, ele não tem percepções. Então, como esse móvel pode reproduzir respostas, dar respostas sobre perguntas? Ou seja, era questão intrigante que Kardec entendeu que por trás ali daquele fenômeno havia um espírito, e esse espírito ele manipulava aquela mesa e dava a resposta. Na verdade, quem respondia não era a mesa, mas era o espírito que se utilizava da mesa como uma forma de se comunicar. Então, amigos ouvintes, nós vemos aqui que como esse item é interessante para nós, né? Esse item 26, o 27 também, principalmente quando Kardec fala, nos atenta, nos chama a atenção para a questão da importância da doutrina espírita como consolador, e diz, né, que talvez o Cristo jamais fosse tão claro e tão explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-los e aprofundar o seu sentido profético. Por que seria esse consolador? Porque ele nos liberta do jugo de uma escravidão material, das paixões, dos vícios, das penas eternas. Isso é uma forma de escravidão, porque a gente acha que a vida se encerra com a morte. Então, amigos ouvintes, nós estamos aí caminhando para o final do programa de hoje, desejando a todos vocês muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Dando continuidade ao estudo que fazemos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, nós estudamos o capítulo 8º da segunda parte da obra, em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o depoimento, a trajetória, os ascendentes morais, ou seja, as causas das situações expiatórias que ele está aqui ilustrando com o depoimento, com a história desses espíritos por ele classificados em expiações terrestres. Fundamentalmente, nós temos em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 400, todo o estudo trazido pelo nosso querido codificador Allan Kardec sobre a emancipação do espírito, a partir da pergunta e da resposta, que tomaram o número 400, e subsequentes são muitas as perguntas e respostas a nos elucidarem sobre como nós, espíritos encarnados, por exemplo, através do sono, podemos nos emancipar e ir para o plano espiritual, onde podemos encontrar os espíritos amigos, familiares e também aqueles outros que não são, digamos assim, tão amigos. E também podemos, naturalmente, através do processo da emancipação, nós podemos conversar, e o fazemos, à mesa mediúnica, com um espírito desencarnado, mas o que é importante também no nosso estudo é que nós também podemos conversar à mesa mediúnica com um espírito encarnado. Essa é uma questão muito interessante. Isso já aconteceu, por exemplo, no Centro Espírita, no qual eu tenho a honra, a bênção de estudar, de trabalhar, por misericórdia de Deus. E então é sobre este sinal, esta possibilidade, que não é tão comum, nós reconhecemos, em que um espírito encarnado é convidado à mesa mediúnica para dar comunicação como se estivesse desencarnado. O caso que aconteceu lá no meu grupo espírita é que o nosso companheiro estava prestando serviços ao Brasil em outras terras, muito distantes do Brasil, e ele veio e participou de uma reunião. Mas o caso aqui que Kardec nos traz é que o nosso codificador estava intrigado pela figura de um menino de 13 anos, estava encarnado o menino, chamado Charles de Saint-G, que ele não termina aqui o G, o nome completo. Esse menino, Charles, tinha as faculdades intelectuais nulificadas, ou seja, ele não tinha nenhuma possibilidade de se expressar cognitivamente. Ele não comia nem bebia sozinho, não reconhecia os próprios pais e não tinha nenhum desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Nosso querido mentor espiritual, Emmanuel, em sua obra Encontro Marcado, traz os seguintes comentários a respeito desta circunstância, ou desta situação, ou desta expiação de espíritos. Quase sempre, diz Emmanuel, o companheiro situado na provação temporária da idiotia é um gênio fulgurante, reencarnado na sombra, a estender-te o pensamento aflito e mudo, necessitado de compaixão.
Aqui as orientações do mentor, como sempre, devemos exercitar a compreensão, a compaixão, a caridade e, naturalmente, no mínimo, orarmos pelos nossos irmãos que estão nesta duríssima expiação. É porque essa questão que nos traz aqui o Emmanuel e também Kardec, e também todos os quadros da vida em que nós podemos identificar esta situação, em que a genialidade, às vezes, é um flagelo, ou pode ser um flagelo. Então nós vemos aqui que Kardec, para investigar esta causa, ou esta história, esta trajetória de um espírito, Kardec então consultou São Luís, o presidente da Sociedade Espírita de Paris. São Luís então respondeu a Kardec que sim, pode ser evocado o espírito desse menino encarnado lá aos 13 anos, como se fosse o espírito de um desencarnado. É porque ele está impossibilitado de usar o seu próprio corpo, o corpo que lhe serve de instrumento, abençoado instrumento, para a sua corrigenda. São Luís ainda responde que, por via de consequência, esse menino ou esse espírito podia ser evocado a qualquer hora, justamente pela condição da idiotia. E que essa alma, explica São Luís a Kardec, essa alma do menino Charles Saint-Just, essa alma está presa ao corpo por laços materiais e não espirituais. Por isso, ele poderia e podia e pôde ser evocado à mesa mediúnica. Como se dá esse tipo de situação é o que nós aprendemos com as perguntas e respostas, perguntas de Kardec e respostas dos espíritos orientadores da humanidade, a Kardec, em O Livro dos Espíritos, particularmente das perguntas 371, 372, 373 e inclusive a nota aposta por nosso querido codificador lá após a resposta à pergunta 373. Então, as informações são de que essa alma não é de natureza inferior. A alma não é. Mas o espírito faz opções que tornam a sua trajetória necessitada de determinadas corrigendas. E nós sabemos que a corrigenda é sempre proporcional ao tipo de agressão que o espírito cometeu por força de sua liberdade, de seu livre arbítrio, em função ou contra a lei de Deus. Então, geralmente, a alma que está ali encarnada, ou o espírito que está ali encarnado, num quadro de idiotia, é geralmente mais inteligente do que nós supomos. E está, nessa contingência, sujeita a uma punição. Para estar numa situação de constrangimento, o que é óbvio, nós já até vimos aqui como é que o menino Charles Saint-Just nem reconhecia os pais, não se alimentava direito, nem bebia, não comia direito, não tinha nenhum desenvolvimento em todo o sistema orgânico e nulificadas as suas faculdades intelectuais. Então, esse tipo de constrangimento é nessa ordem e também a punição também se expressa através da impossibilidade de o espírito manifestar-se. Nós vemos aqui os quadros em que os órgãos, nesse caso, os órgãos ou estão não desenvolvidos, como é o caso de Charles Saint-Just, ou às vezes quando os órgãos estão desmantelados. A informação é dos espíritos superiores ao nosso Kardec. E também nós vemos nessas respostas e perguntas, também há uma expiação em função do abuso de certas faculdades do passado desse espírito, e é o que nós vamos também ver aqui nesse nosso estudo. Portanto, esse quadro da idiotia
é um estacionamento temporário em que o espírito não pode fazer o bem, mas também não pode fazer o mal. A pergunta que se põe, então, esse espírito está incapacitado de progredir, ou os espíritos no quadro de idiotia estão incapacitados de progredir? E a resposta muito enfática, não. Eles não estão impossibilitados, incapacitados de progredir, porque esse quadro já é um resgate ao passado de delinquência, de agressão à lei de Deus que perpetrou esse espírito, ou que perpetram os espíritos. E é bom nós lembrarmos que para termos a trajetória, o desenvolvimento, o progresso que todos desejamos, a melhor coisa é nós nos tornarmos felizes obedecendo à lei de Deus que cuida de nós, que nos criou e que cuida de nós. Então, há os estropiados do cérebro, como é o caso de Charles Saint-Get. Aqui cabe uma observação do ponto de vista linguístico, porque a idiotia que nós estamos tratando aqui é desta nulificação das habilidades cognitivas, intelectuais. Não é o sentido que coloquialmente, comumente, popularmente nós damos à pessoa que é considerada, às vezes até xingada, de idiota, como sendo um bobo. Esse tipo de acepção no uso da palavra é um uso comum, generalizado entre as pessoas. Mas o quadro de idiotia, do ponto de vista espiritual, é exatamente esse em que está situado o espírito Charles Saint-Get, que está, como nós já estamos entendendo perfeitamente, está com o seu cérebro estropiado. Assim como há, os espíritos orientadores explicam a Kardec, assim como há os espíritos estropiados das pernas, dos olhos, dos braços, há também os estropiados do cérebro, que é o caso aqui do menino de 13 anos, Charles Saint-Get, que nós estudamos juntos aqui, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Luz na Penumbra. Estamos, na sequência, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, na parte segunda, já também no capítulo 8º. A esse propósito, informam-nos também nesse quadro de idiotia os nossos queridos mentores André Luiz e Joana de Ângeles. Joana de Ângeles nos fala sobre, em sua obra Lampadário Espírita, pela psicografia de nosso querido e também inesquecível, está encarnado, graças a Deus, o nosso Divaldo Pereira Franco. Diz-nos o espírito Joana de Ângeles: os irmãos limitados ou deficientes, os excepcionais ou idiotas vinculados a esta ou àquela classificação da ciência oficial, são trânsfugas do dever que retornam, buscando acolhida nos sítios onde espezinharam o amor e desarticularam a paz, esfaimados do pão de esperança e da alegria convertida, então, em piedade fraternal. Esta a psicografia de Divaldo Franco, em Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângeles, que temos aqui. E agora sim, pelo Chico Xavier, nosso querido, inesquecível médium também, André Luiz, nosso querido mentor, em sua obra Nos Domínios da Mediunidade, também nos fala a esse respeito o quadro da idiotia. Ele nos diz: há dolorosas encarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Necrosadas, mortas no vício. Temos, por exemplo, diz-nos André Luiz, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos, angustiosos embora,
mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço, em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Naturalmente que uma provação obrigatória pode ser só uma provação, mas pode também se transformar ou se constituir em expiação. Nosso também inesquecível Bezerra de Menezes, em sua obra, quando encarnado, A Loucura sob Novo Prisma, nos fala sobre a idiotia. E esse nosso amado mentor nos esclarece a respeito da idiotia como sendo um quadro equivalente à ausência de manifestações inteligentes. Isso que estamos dizendo, as habilidades intelectuais, cognitivas, nulificadas, nulas. Também nos informa nosso querido Bezerra de Menezes que a idiotia não é uma condição original de um espírito, porque sabemos que somos espíritos criados por Deus em condição de simplicidade e ignorância, portanto, em igualdade de condições. Mas pelo uso da nossa liberdade, nós enveredamos por caminhos que se tornam tortuosos pela forma como precisamos, é absolutamente indispensável e obrigatório que retornemos à condição para trilharmos o nosso caminho na direção da nossa felicidade, mas sempre, como nos informou Jesus, sempre correspondendo à retificação, à corrigenda, até o último ceitil, como nos ensinou Jesus. Bezerra ainda nos fala sobre a idiotia como sendo resultado da incapacidade do instrumento de que o espírito dispõe. Qual é o instrumento de que nós, espíritos, dispomos quando estamos encarnados? E esse é o caso de Charles Saint-Germain, pois é exatamente o nosso corpo físico. A idiotia, explica Bezerra, é um meio de expiação. De que maneira que atua essa expiação, segundo Bezerra de Menezes, pela contenção do espírito inteligente. Por isso que ele fica, digamos assim, preso. Ele não consegue se manifestar. Tem corpo, mas o corpo não responde. Ele fica junto ao corpo, mas ele não consegue usar esse instrumento que é o corpo físico. Então, a idiotia é um meio de expiação pela contenção do espírito inteligente. De que modo? Por ver-se nivelado no julgamento do mundo ao irracional. Essa é uma expiação duríssima, particularmente porque nós já vimos ainda há pouco que o espírito é um espírito, a genialidade, informou-nos Emmanuel, é muitas vezes o uso que nós fizemos mal da genialidade, por isso que ela pode ser um flagelo. E então ser julgado pela percepção do mundo ao ser irracional é uma dor adicional, uma dor que se agrega a esse quadro da impossibilidade do espírito encarcerado no corpo, encarnado, mas ali encarcerado. Como vimos, o espírito São Luís respondeu a Kardec se esse espírito, o Charles de Saint-Germain, encarnado como Charles de Saint-Germain, ainda no caso um rapazinho de 13 anos, que estava encarnado, mas nesse quadro de idiotia. Então Kardec perguntou a São Luís, presidente de honra da Sociedade Espírita de Paris, se ele, Kardec, poderia evocar o espírito do menino Charles Saint-Germain lá na Sociedade Espírita de Paris em 1860. O espírito Charles Saint-Germain, o menino, foi evocado por autorização e informação de São Luís, e a mesa mediúnica,
o espírito Charles Saint-G diz que é a expressão é dele, um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. Nós vemos aqui a delicadeza da imagem que o espírito usa, porque o pássaro é o que voa, é o que está em liberdade. O ar, o céu, esse é o habitat, digamos assim, esse é o espaço de realização do pássaro. Mas esse espírito encarcerado, preso no corpo, está como um passarinho preso por um pé, porque ele está ao lado, pensando, mas ele não pode se manifestar. Ele diz ainda, o menino, o espírito Charles Saint-G, que sente o cativeiro do corpo preso, por isso que ele diz que é um pobre espírito preso à terra, dentro do corpo. E ele diz que durante o sono, ele fica um pouco mais livre, a expressão é dele, um pouco mais livre para alçar-se ao céu a que aspira. Aqui nós vemos a condição de todos nós que desejamos a liberdade, desejamos o céu, desejamos a felicidade, mas tantas vezes nós nos deixamos levar por convites inferiores da matéria e acabamos ferindo a lei. Toda vez que nós ferimos a lei, nós ferimos a nós mesmos. Quando ferimos um companheiro, nós ferimos a nós mesmos. Mas ele aqui declara, nessa indigência da manifestação, ele diz que durante o sono do corpo físico, ele fica, como ele próprio diz, um pouco mais livre para alçar-se ao céu a que aspira. Ele declara ainda que no estado espiritual, ele experimenta a sensação dolorosa, ou seja, como espírito ele tem plena consciência de tudo que está acontecendo, até porque ele fica junto do corpo. Então, ele diz que no estado espiritual, ele experimenta a sensação dolorosa em função do estado corpóreo em que está assim mergulhado, impossibilitado de se manifestar. E ele próprio conclui, por isso que é uma punição. Do que está então nos falando o espírito Charles Saint-G? Ele está dizendo que percebe o cativeiro do corpo, que durante o sono, sono do corpo físico, ele experimenta uma certa liberdade, porque ele diz um pouco mais livre, mas não totalmente livre, porque isso também faz parte daquele constrangimento a que a lei, na verdade, se impõe a ele. E diz então que no estado espiritual, ou seja, como espírito, ele experimenta a sensação dolorosa em função da punição que ele está recebendo, está atravessando ou sendo atravessado por essa punição, mas nós vemos que ele está em estado de consciência. E aqui está a grande didática da lei de Deus. Ele está constrangido, ele está preso, mas ele está consciente para entender que todo esse estado, toda essa situação é uma punição. O assunto é muito grave, é muito delicado, demanda de nós todo o carinho, e nós agora, buscando Jesus, buscando Maria, nós rogamos que as nossas vibrações de amor possam envolver todos os nossos irmãos no quadro expiatório da idiotia. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.